Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma noite para compreendermos um pouco mais dessa doutrina que consola, que esclarece e que todos nós possamos absorver esse conteúdo e que nosso irmão que fará uso da palavra seja intuído, inspirado por esses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Rogério, falando sobre a fé que transporta montanhas. Boa noite a todos. Eu sempre gosto de frisar, do prazer que é ter a oportunidade de falar sobre a doutrina espírita, de estar na casa espírita, não só assistindo às palestras, mas uma vez por mês estar aqui participando, colaborando na divulgação dessa doutrina que eu escolhi em determinado ponto da minha vida, que eu descobri em determinado ponto da minha vida e depois de conhecê-la um pouco escolhi. Porque isso é mais ou menos o normal ainda hoje. Nós ainda são poucas as pessoas que nasceram em berço espírita ou em famílias espíritas. Normalmente nós optamos, escolhemos em determinado ponto, conhecemos a doutrina espírita e a escolhemos. E não para de chegar gente, Aqui na casa e em todas as casas espíritas o que se observa é que a cada semana aparecem rostos novos, pessoas que estão vindo pelas primeiras vezes conhecer, através da curiosidade, através do convite de amigos, através, muitas vezes, de ouvir falar e ficar curioso. Acho que foi semana passada, a Ângela mencionou aqui que um rapaz estava aqui fora e quando ela chegou, posso entrar? Quer dizer, então a doutrina espírita ainda está nesse processo de descobrimento e ainda sofre, por esse desconhecimento ainda sofre um pouco de preconceito, daquele preconceito realmente de você achar que é uma coisa. Eu costumo dizer nos meus trabalhos, nas minhas palestras, nas conversas e estudos, que a grande culpa disso é nossa, espíritas. Porque nós falamos muito pouco de espiritismo do portão para fora. Nós muitas vezes nos omitimos de uma posição, de uma postura, de uma declaração da opinião do espiritismo. Então para que nós falemos, é muito comum também, antes de eu concluir, é muito comum das pessoas às vezes me perguntarem, mas de qual espiritismo você é? Ou seja, algumas pessoas já conseguem perceber e determinar que dentre essas escolhas espiritualistas existe uma diferença. E aí nós vamos encontrar o espiritismo como espiritismo. Só existe esse, até porque a palavra foi criada por Kardec, está lá na introdução do Livro dos Espíritos, dizendo da necessidade de se criar uma palavra nova para designar, para informar, para caracterizar uma coisa nova. E aí muitas vezes é de mesa branca, eu já recebi muitas vezes essa pergunta também. E não tem nenhum preconceito, Normalmente quando eles falam se é de mesa branca, eles confundem um pouco com a Umbanda. Umbanda que em Nagô quer dizer ligação com o bem, ligação com o maior. E aí nós vamos ter aqui em Banda o Candomblé, que está em quase que extinção, Infelizmente, é uma doutrina que vem declinando, decrescendo, aliás. Então o espiritismo ainda sofre desse estigma de não se saber direito o que é. E aí hoje eu abro a palestra, abro essa nossa conversa com esse slide, O Evangelho segundo o Espiritismo, ali está com a edição da LAC, a última, mais atualizada, até um presente que eu recebi aqui do Centro Espírita Friburguense para os meus estudos, e ele foi trazido a lume, Kardec traz ele a lume, publica ele em 1863. Vejam bem, porque às vezes a gente acha assim, o cara criou uma doutrina espírita. Rápido. Não. O Livro dos Espíritos sai em 1857, o Evangelho só chega e só é publicado em 1863. 6 anos depois. Então vejo que foi um trabalho que durou ali 11, 12 anos mais ou menos, essa codificação inteira da doutrina espírita na sua ordem, O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho em 1863,
Ele publica o Livro dos Espíritos em 1857. Em 1859, ele dá uma parada no trabalho e publica o livro que é o Espiritismo. Muita gente pensa que o livro que é o Espiritismo veio antes. Não. Em 1859, o questionamento era tão grande, as dúvidas eram tão grandes, as pessoas queriam tanto saber que negócio é esse, que ele dá uma parada nos trabalhos e publica o que é o Espiritismo em 1859. E aí depois vem o Céu, o Inferno e a Gênese. E aí nós vamos encontrar lá obras póstumas, né? Outro dia até alguém aqui me convidou, falou, vamos fazer um estudo das obras póstumas. Obras póstumas não foi publicado por Kardec, até está dizendo póstuma, né? Foi depois da sua morte, depois do seu desencarne, que a esposa e o grupo que estudava e trabalhava junto com ele não fez isso sozinho, resolveram publicar os estudos, as notas de gaveta, algumas anotações, alguns rascunhos e publicaram obras póstumas. Então é bom a gente saber essas coisas, porque quando perguntarem a gente, mas qual o Espiritismo? Não, o Espiritismo só tem um. Só esse aqui mesmo, né, codificado por Allan Kardec, compilado, trazido pelos Espíritos superiores, que tem como obra fundamental o Livro dos Espíritos, que traz na sua íntegra a doutrina espírita. E depois ele desmembra, amplia, vai abrindo um pouco as teses ali do Livro dos Espíritos, como eu disse, no Livro dos Médiuns, no Evangelho, no Céu, o Inferno e na Gênese. Só para a gente começar, né, essa nossa conversa de hoje. E nós vamos falar especificamente do capítulo 19 desse Evangelho, publicado em 1863. O capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, é assim o meu xodó. Aquele capítulo que me chama a atenção, e normalmente quando isso acontece, nós vamos perceber que é a parábola tal eu gosto muito, o capítulo tal eu gosto muito. Normalmente é aquilo que a gente precisa realmente trabalhar em nós. É aquilo que nos chama a atenção pela deficiência em nós mesmos. Então ele fala a fé que transporta montanhas. Esse é o título do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda exatamente a fé. Que fé é essa? Nós ouvimos falar muito em fé, e quando nós falamos temos que ter mais fé, o que vem à nossa cabeça normalmente é a fé religiosa. A fé em Deus, que os Espíritos dizem nesse capítulo que ela é imprescindível, ou seja, indispensável. Ela é indispensável para que nós, espíritos humanos, sobrevivamos, para que nós, espíritos humanos, tenhamos esperança, tenhamos aquela certeza de que não estamos sós. Nós estamos aqui dentro de um grande projeto, e esse projetista, esse arquiteto, ele não erra nos seus cálculos. Nós estamos aqui para cumprir a nossa própria caminhada, sem determinismo, né, com o livre-arbítrio nas nossas mãos, a possibilidade de escolher vir ao centro hoje ou não. Esperar a chuva passar antes de sair ou não. Quando nós saímos hoje de Nárnia, né, Conselheiro Paulino, lá estava chovendo muito, porque eu acho que a chuva foi daqui para lá. Então ela nos pegou exatamente na hora que nós estávamos saindo lá de Nárnia. E aí viemos para cá assim mesmo, debaixo de chuva. E aí você pensa, vou ou não vou? Eu não tinha muita escolha porque eu estava escalado, né? Mas muita gente deve ter pensado, vou ou não vou? Isso é livre-arbítrio, isso é escolha. Eu vou conhecer essa doutrina que me chama tanto a atenção, que me faz sair até debaixo de chuva de casa para ir ao centro espírita, ou eu vou ficar na superfície desse relacionamento? Eu vou aprofundar esse relacionamento, ou eu vou só deixar que as pessoas façam palestras, coloquem suas opiniões sobre os textos, e eu vou absorver somente isso, ou eu pretendo, ou eu quero fazer um pequeno esforço de conhecer realmente essa doutrina? 5 livros, eu vou voltar a repetir, que nós na pandemia não tínhamos muito o que fazer, falamos, vamos estudar. E aí começamos a estudar e alguém, né, o Márcio, a Flávia, me disseram assim, olha, não pode ser estudo longo, se vai ser pela internet, o pessoal não tem paciência. E aí nós determinamos que esse estudo seria entre 15 e 20 minutos diários.
todo dia, 15 a 20 minutos. Esse estudo era publicado por volta das 6, 6h10, que é a hora que eu estou, né, já desperto. E em 4 anos, nós estudando 15 minutos por dia, Roberto, nós estudamos as 6 obras. O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese. 15 minutos por dia. Então fica aí o convite. Eu não conheço bem a doutrina espírita. E cada vez que eu vou na casa espírita, Ângela, eles falam de uma coisa. E eu vou construindo uma colcha de retalhos. Cada bloco, o Rogério falou vermelho, o outro falou azul, o outro, uma colcha de retalhos. Eu não consigo unir tudo aquilo. Vá aos livros porque é muito interessante. Eu venho fazendo esse exercício de estudar há mais ou menos uns 30 anos e ainda me debruço sobre os livros constantemente, porque a cada leitura parece que foi reescrito. Hoje mesmo eu fui digitar os textos que eu trouxe para nós e parece assim, mas diferente, está diferente. É o dia, é a observação, é o momento que você está lendo aquilo ali. Então, a fé que transporta montanhas, eu trouxe aí uma frase para a gente: a fé é a certeza daquilo que esperamos, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Vou ler de novo. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É aquele sentimento pessoal, né, inato, que você tem dentro de você ali, eu confio numa força maior. Eu não acredito nesse Deus que as pessoas falam. Não, pode pegar, cada um pega o seu. O importante é que nós compreendamos que existe uma força maior organizando todo esse caos aparente, ou esse aparente caos. Porque na realidade tudo dá certo. Se vocês olharem sexta-feira, a partir das 16, 17 horas, o centro dessa cidade, dirigindo, vocês falam assim, como é que isso dá certo? Como é que eles se entendem? É o caos aparente, porque no final, às vezes o dia termina e não há nem um esbarrão. E assim é a vida da gente, é o universo, né? Um caos aparente, gerenciado o trânsito por um código de trânsito, que aquele que está habilitado sabe o que deve fazer, e o universo inteiro coordenado, gerenciado por essa força maior que a gente tem até o direito de chamar com o nome que a gente quiser. Então o primeiro tópico desse capítulo 19 é o poder da fé. O que a fé faz? O que a fé realmente promove na gente? Ele diz assim, começa com uma parábola, porque Jesus dava a parábola e depois deixava a gente pensar. E ele deixou por quase 2000 anos a gente pensar nessas parábolas, né? E hoje ainda hoje, alguns de nós tiram a conclusão que quer daquela parábola, como eu disse, dependendo do momento, dependendo do dia. E aí ele diz no começo, no tópico 1 desse capítulo 19... E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou o menino, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhes disseram os discípulos, que foram procurados e não tinham conseguido resolver o problema, né? Então lhe disseram: por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Ouvir isso de Jesus é um presente.
Eu também, Senhor? Sim, você também. Ah, não, eu acho que ele disse isso para aqueles que estavam lá naquele momento. Pessoas especiais, criação à parte, né? Não. Somos todos nós. Porque nós estamos falando de fé, de certeza, de vontade ativa, de vontade de querer fazer. É muito comum no movimento espírita a gente dizer assim, olha, vamos socorrer essa pessoa. Falar, eu vou contribuir, eu vou fazer a minha parte, os espíritos superiores vão resolver se Deus quiser. Ou seja, a gente já transferiu a responsabilidade para os espíritos superiores e ainda colocamos uma atenuante, se Deus quiser. E aí você começa uma obra, começa um trabalho com essa disposição tão fraquinha, tão desnutrida, não vai ir à frente, não vai dar certo. E os espíritos, em certas questões, não podem nos suprir, não podem nos substituir. Senão, não precisaria do magnetizador para aplicar passe. Senão, não precisaria do magnetizador para magnetizar as águas. É um trabalho em equipe. Agora, se a equipe, aquele que atua, que está lá no livro dos médiuns, aquele que magnetiza a água é o magnetizador. Se esse magnetizador entra em campo, se esse trabalhador entra em campo, vamos ver o que dá para fazer. E aí eu estou falando de fé, de vontade ativa, de entrar, arregaçar as mangas. É para fazer? Vamos lá, vamos fazer. Os seguidores de Jesus ali na primeira hora não conseguiram afastar aquele espírito obsessor daquele moço, traduzindo para a linguagem de hoje dentro do espiritismo. E aí eles dizem, mas por que nós não podemos afastá-lo? Pela pouca fé. Que fé é essa? Fé em Deus? Fé em Jesus? Não. Fé na sua capacidade pessoal, nos seus poderes, nas suas capacidades. Eles não estavam, eles estavam, como eu disse, vamos ver o que a gente pode fazer, traz o menino aí, né, mas vamos ver se a gente dá conta. Não vai dar, não vai dar. A Valéria falou que nós realizamos lá no Laje, né, no Lar Abrigo Amor a Jesus, o Exuba. Foi a maior festa que já teve no Lar Abrigo Amor a Jesus. E durante toda a semana, o Roberto, várias pessoas, a gente brinca uma piada interna lá do Laje, assim, já avisou pro pessoal lá em cima que domingo tem festa? Porque todo dia tá chovendo. Todo dia tá chovendo. E a gente costuma brincar, eu falei, não, já mandei, passei um fax, porque lá ainda estão meio no sistema de fax ainda, não tem WhatsApp ainda e tal, já mandei. E a gente vai brincando. E no domingo foi um dia lindo. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, começou a chover. Nós estávamos desmontando, o rapaz ia começar a desmontar as tendas do evento, falou, não vou desmontar porque está chovendo. Você não pode desmontar aquelas lonas molhadas, senão aquilo mofa tudo, né? No domingo não choveu. E aí, antigamente, há um tempo atrás, quando eu estava na direção em outros anos, as pessoas diziam assim, cara, e se chover? Você tem um plano B? Eu falei, meu filho, eu não tenho nem um plano A, quanto mais um plano B. Isso não cabe a nós, isso é um efeito da natureza, isso é uma característica da natureza. Isso também é fé, porque é a fé de que se o trabalho é bem feito, isso eu penso e alguém pode discordar, se o trabalho é feito com uma intenção, com um objetivo maior, despersonalizado, que é importante, que não é o meu evento. Não é as pessoas, parabéns, que evento maravilhoso. Cara, ninguém faz nada sozinho. Aquilo começou 2 semanas antes para acontecer aquilo. Centenas de pessoas envolvidas. Essa humildade também de reconhecer que se tiver que chover, vai chover. Isso também é fé. É saber que o seu limite, né, de onde da sua ação. Então, por que eles não conseguiram afastar aquele espírito daquele jovem? Porque
ainda estavam inseguros. E esses mesmos homens são aqueles que lá no final das suas vidas, a história do cristianismo conta que eles faziam prodígios, milagres maiores até, e mais intensos, mais constantes, mais numerosos que o próprio Jesus. Dizem que na casa do caminho, eles passavam entre as macas, caminhando em oração, em prece, e os doentes melhoravam. Os mesmos que naquele primeiro momento não conseguiram afastar um espírito daquele jovem. Um processo simples que acontece todas as semanas em todas as casas espíritas, nas reuniões de atendimento. Eles aprenderam? Então tem jeito de incorporar esse sentimento. A fé religiosa, porque eu falei, quando a gente fala em fé, meu Deus, tem que acreditar mais em Deus, tem que confiar mais em Deus. É engraçado, porque os indígenas, os nativos de algumas regiões, eles creem numa força maior, mesmo sem nunca terem sido evangelizados. Eles percebem intimamente. É um conhecimento inerente ao espírito humano de que existe uma força maior. Mas a gente acha que a fé é nesta estrutura que a gente conhece, né? Então a fé religiosa, condição da fé inabalável. E aí ele diz para a gente assim, já no item 6. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas as religiões, têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. E aí eu paro, porque tem um ponto ali, eu aproveito para parar dizendo daquela nossa conversa no começo. O que você conhece de espiritismo? Eu vou na palestra toda semana, eu estou aprendendo bem. Eu conheço o que aquelas pessoas trouxeram sobre o ponto de vista delas. Talvez isso não seja conhecer a doutrina espírita. Aliás, eu tenho certeza que isso não é conhecer a doutrina espírita. Porque eu venho aprendendo até hoje. Eu venho mudando os meus paradigmas, reformando os meus paradigmas até hoje. Então ela pode ser cega ou raciocinada. Por que você acredita? Porque o Rogério, toda vez que ele vai lá, ele fala. É fraco o argumento. A fé cega, essa que você acredita porque todo mundo acredita porque não tem outra coisa para acreditar. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro. E a cada passo se choca com a evidência da razão. E aí você vai estudar e falar, não era bem assim. Por isso eu falei em reformar os meus paradigmas, reformar as minhas certezas. Vou voltar. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. E a gente, no século 21, 2025, como a gente percebe o fanatismo, né? E tenho certeza, é a minha opinião, mas podemos ter certeza, ele é fruto da ignorância, do ignorar, do desconhecer, daquele que acha que sabe, daquele que ouviu falar, mas não compreendeu, não mergulhou mais fundo naquela certeza. Levado ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se afirma no erro, cedo ou tarde, desmorona. É aquela pessoa que se desilude com a religião. Não é bem isso. Que confunde a religião com as pessoas. Eu não gosto mais do espiritismo porque eu descobri o que é o Rogério. Fui ver quem é esse cara, pelo amor de Deus, eu vou parar de ir no centro. Está confundindo o orador com a doutrina espírita, falta de conhecimento. Aquela fé que tem a verdadeira aquela que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento. A ciência vai crescendo, vai mostrando que não é bem assim, né? O evolucionismo está aí, né? Derrubado pela
pelos estudos, pelos cursos, aquela que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é na plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que está com a razão. Por que eu tomo passe e me sinto tão bem? Ah, é assim mesmo, meu amigo, isso é coisa de Jesus, isso é coisa dos... Não, nós temos que explicar. Eu tenho necessidade de tomar passe toda semana só se você estiver doente. Se você estiver bem, eu não vejo motivo para se tomar passe. Passe é o reequilíbrio, o realinhamento das energias, né? Ah, já que eu estou aqui, né, eu vou tomar um passezinho também. Não é o que vai se aprender estudando a doutrina espírita. A terapia do magnetismo, o magnetismo é feito para aqueles que não estão bem naquele momento. E não funciona previamente. Eu acho que amanhã de manhã eu vou acordar com a dor de cabeça, Anjo. Tem um Aneusaldina, alguma coisa aí boa aí que você toma, me emprestam aí. Mas você está com dor? Não, acho que é amanhã de manhã que eu vou acordar com dor de... Não adianta. O passo é assim, quando você já parou, já fez uma prece, já se fechou lá no recesso do seu quarto, já conversou com você mesmo, já fez uma autoanálise, já chamou seu amigo espiritual para um papo, já silenciou para ouvi-lo, não está adiantando, vamos tomar um passe. E a doutrina espírita tem que libertar, ela não pode aprisionar. Não tem nós e eles, ou nós e vocês, o dirigente, não. Kardec recomenda que os grupos sejam pequenininhos, para que haja o clima familiar, para que haja o clima da mesa redonda, da sala da casa, de um quartinho onde 6, 7, 8, 10 pessoas, onde um conhece o outro, onde um conhece os familiares do outro, um grupo. Isso é recomendação de Kardec. E aí a gente vê a luta, né, pelo público. Pelo público. Não, e nós vamos trazer para a casa espírita a cromoterapia, a aromoterapia, os cristais e mais não sei o quê, e isso aqui vai ficar uma beleza. E se colocar isso daqui um dia, tem que ampliar isso aqui. Nós vamos ter problema, porque o prédio é histórico, não dá para mexer nas paredes, não tem jeito. E o espiritismo é tão especial e tão diferente, que a gente ouve no movimento espírita: fulano parou de vir no centro espírita, Ângelo. Olha, já tem semanas que não vem. Lembra quando ele chegou aqui? Nossa, precisando de ajuda, mal, estava bem, né? Sumiu. Ou seja, com aquele ar de que assim, olha, tem que virar prosélito, tem que virar seguidor, tem que virar espírita. Essa casa foi fundada em 1920, gente. Já pensou o tanto de gente que já passou por aqui? Vocês já pensaram o tanto de gente que passou por aqui nas últimas décadas, que ainda estão encarnados e foram beneficiados? Já pensou se todo mundo resolvesse vir? O espiritismo libertador é aquele que se assemelha à faculdade, à universidade. Você vai, aprende, vai colocar isso em obra na vida, meu filho. Vai usar esse conhecimento lá fora. Vocês já viram engenheiro morar na faculdade? Não, eu estou na faculdade há 50 anos e a gente ouve muito isso no espiritismo, né? Mas e lá fora? Já viram médico depois de uma faculdade de 5, 6 anos, mais 3, 4, 5 de residência, fala, não vou repetir isso tudo. Não, ele sai louco pela porta e fala, agora é comigo. Agora é comigo, eu vou trabalhar na Amazônia, eu vou trabalhar na UPA de Conselheira, onde vou para o morro, eu vou trabalhar, que eu tenho que colocar isso em... Deveria ser assim com nós espíritas.
A festa está desarmonizada, o yakisoba está todo mundo agitado, todo mundo nervoso. Vamos colocar espiritismo em prática. Vamos aprender a calar. No domingo eu engoli uns 38 sapos. Em outros tempos, mas é porque a gente percebe que o trabalho é maior, o objetivo é maior. A gente já está com quase 30 anos de caminhada nesse negócio dessa doutrina espírita. A gente não tem mais o direito de levar para o lado pessoal, de pensar que é por CPF. Não. Está todo mundo agitado, está todo mundo no calor, está todo mundo querendo que dê certo, e algumas pessoas são mais afoitas, mais exigentes. E aí entra o espiritismo. Calma, Rogério, calma. Devia ter uns 5 ou 6 mentores. Meu amigo espiritual chamou uma turma, uns 10, só fica aqui porque vai dar problema. Porque essa pergunta ele já respondeu 40 vezes, e agora vem a moça ali que vai perguntar de novo a mesma coisa. Coisas importantes, assim, por exemplo, onde está o saco de lixo mesmo? Tem mais carne na câmara frigorífica? Só com muito espiritismo, né? Para dar certo, você chegar às 7 horas da noite, bater o portão, entrar no carro. Vamos? Não, não vamos. Fui buscar meu carro lá em cima, bati a porta e fiz uma prece. Porque meu ego estava gritando, querendo matar a pessoa. E eu ia dar carona para 2 pessoas. E aí eu fiz uma prece. Silenciosa. Sentei, relaxei no banco confortável do carro, encostei e respirei umas 20 vezes enquanto o carro já funcionava. E aí desci, dei a carona, fui embora, cheguei em casa tranquilo, satisfeito, e até as dores do corpo, depois de um dia inteiro de trabalho, melhoraram. Isso é entendimento. Isso é entendimento. E aí nós vamos pular para a parábola da figueira, que todo mundo conhece, a parábola da figueira que secou, né? Ou da figueira seca, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim para a gente, questão de fé também, agora de um outro tipo de fé. Agora é um outro tipo de fé, olha só. E ao outro dia, como saíam de Betânia, pertinho ali da cidade, pertinho de Jerusalém, pertinho colado ali. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. Quem teve fome? Jesus. E ao outro dia, como saísse de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas. Bonitona, verde, cheia de folhas, robusta, mas não tinha figos, não tinha nada. E aí ele ressalva, porque não era tempo de figos. E falando lhe disse, falando a figueira, Jesus fala a figueira, e falando lhe disse, nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. Se alguém vê e fala assim, tá maluco, tá falando com a figueira? E falando lhe disse, nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, eles iam para as festas da Páscoa e voltavam para Betânia. Talvez a hospedagem lá devia ser mais caro, né? E Betânia é mais barato, pertinho, acho que é 14 quilômetros, coisa rápida. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, a mesma que ele conversou o dia anterior, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus, olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo, Jesus lhe disse, tende fé em Deus, que é imprescindível. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar,
E isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá assim, cumprir assim. Aqui ele fala de outro jeito, daquela certeza de que vai dar certo. Levantar de manhã e falar assim, não vai chover, não. E se chover também, eu vou fazer o quê? Vai dar certo. Vamos botar a filmadora, vamos botar os... Vamos, vai dar certo. E vai dar certo. Aqui ele fala, aquele que fala, mas tendo fé em que tudo que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. É o que é? Está passando mal? Vou aplicar o passe? Deixa comigo. Ninguém se mete, deixa comigo. Vou aplicar o passe. Vou aplicar o melhor passe da minha vida. Os amigos espirituais falam, opa, peraí, chama aqui, chama mais 3, 4 ali ao redor, vamos lá então, os caras estão animados mesmo, vão ajudar. E pum. Nossa, milagre. Não. O Espiritismo explica o que aconteceu. A disposição, a vontade ativa foi fortalecida pela presença dos amigos espirituais, potencializados os fluidos daquele médium, daquele magnetizador, direcionado para o lugar certo. Trabalha em equipe, mas tem que ter disposição. Não, a Valéria está passando mal, Rogério, dá para ajudá-la? Peraí, eu vou desligar o computador aqui, vou ver, só um minutinho, tomar uma aguinha. Isso é falta de segurança, de fé. Fé naquela capa. Pô, já aprendi, eu já vi esse filme várias vezes, já apliquei não sei lá quantos 1000 passes. Já resolvi alguns problemas. Vamos lá, vamos resolver esse problema agora. Você é trabalhador de Jesus. Olha só. Vós sois deuses. Ele não ia brincar com um negócio desse. Ele não ia brincar com uma afirmação dessa. Tem a capacidade de secar a figueira? Tem. Tem gente que fala que samambaia linda. Quem nunca ouviu uma história dessa, uma brincadeira dessa? Quem nunca ouviu uma história dessa? Olha que canarinho lindo, como canta. No outro dia, as perninhas para cima. Magnetismo, deseducado, sem conhecimento, sem direcionamento. Aí uma pessoa dessa aprende a aplicar passe, meu filho, vira uma máquina de bem. Vira uma máquina a serviço do bem. Essas pessoas são aquelas que falam assim, está doendo aqui. Ela se concentra, faz uma prece e bota a mão, para de doer. Ah, é milagre? Não, é magnetismo. É isso que Jesus fazia, é isso que os apóstolos e os seus seguidores aprenderam a fazer. A gente caminha um pouco mais no capítulo 19, a fé. Olha como é que vai mudando o foco. Olha só, a fé, mãe da esperança e da caridade. Essa fé que a gente está falando que a gente deve ter e aprender a ter, porque os apóstolos aprenderam a ter, os discípulos aprenderam a ter fé. Ficou maior a fé deles do que um grão de mostarda, porque eles viraram feras. A fé é mãe da esperança e da caridade, ou seja, quando você tem fé, você fica mais esperançoso e começa a ser propenso à caridade, à verdadeira caridade. Aí ele diz assim, instruções dos Espíritos, fé, mãe da esperança e da caridade. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Item 11, estamos chegando ao finalzinho, pessoal, pode ficar tranquilo, porque esse capítulo só tem 12 itens. Esse é o penúltimo. E ele diz assim, o Espírito José diz assim, 1862, Kardec pegou, corrigiu e tal, e em 63 já estava publicado no Evangelho segundo o Espiritismo. Item 11, olha só, hein? A fé para ser proveitosa, ou seja, fé sem obras é morta. Ah, eu tenho tanta fé, e aí deitado assistindo maratona de série o dia inteiro. Não adianta nada.
Ah, eu tenho tanta fé, mas poxa, nesse sol é ruim de eu ir, hein? Rapaz, eu tô com uma fé boa, mas com essa chuva eu não saio de Nárnia de jeito nenhum. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não pode adormecer. Tem que servir para alguma coisa. Tem que virar ação. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas, ou seja, a esperança e a caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas, que são a esperança e a caridade. Deve ser bom ter fé, né? Deve ser bom. Se nós não temos essa fé ativa, vamos procurar ter. Ou vocês acham que eu levanto de manhã, assim, vou pro laje, sou um cara bom, eu vou para lá. Não, todo dia de manhã eu tenho que lutar com a preguiça, com a vontade de não ir, porque ela aparece diante das grandes ou das pequenas contrariedades, dá vontade de ir embora, de buscar a cama, o sossego de casa. E o que faz a gente ficar? O que faz a gente ir? O que faz a gente levantar? O que faz a gente sair debaixo de chuva e de sol? Querer ter fé, querer ter aprendido, querer que isso se transforme numa coisa espontânea, que não haja luta às 5:50 da manhã para pular da cama. Porque eu levanto todo dia às 5:50. Parei de levantar às 5:50 porque doía muito. Passei a levantar todos os dias e dizer para mim, não é 5:50, é 5:50. Fica mais fácil, experimentem. Experimentem. E para terminar, e nós temos mais uns 10 minutinhos só, a fé divina e a fé humana. Item 12, final do capítulo. De quarta-feira para cá, eu li esse capítulo mais de 10 vezes. Levo, em média, 13 minutos. Eu gosto desses detalhes. Agora à tarde, a última leitura, eu cronometrei. Mas lê tranquilo, compassado, dando tempo para digerir algumas colocações, voltando atrás, 13 minutos, pessoal. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé divina e a fé humana. Tem dois tipos de fé? Tem. A fé divina e a fé humana. O Espírito Protetor, Paris, 1863. Olha só, essa mensagem chegou no ano que iam publicar o Evangelho. Agiliza aí, Valéria, agiliza. Vamos lá, lê, corrige, confere. Vocês acham que tá bom, legal, beleza, todo mundo de acordo? Vamos publicar. Já inseriram lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo. A fé divina e a fé humana, o Espírito Protetor, Paris, 1863. Item 12. Estamos caminhando para o final. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. Nós trazemos isso dentro de nós. Essa semente está lá. Na criação, ele foi lá e colocou essa semente. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. Seremos deuses. Seremos espíritos superiores, queiramos ou não, é a lei natural. Ah, mas eu vou fazer força para não conseguir. Tá, você vai ter que se dobrar, porque é da natureza humana a perfeição.
relativa. Porque se nós fôssemos perfeitos, seríamos deuses. E quando eu disse que seremos deuses na acepção e na colocação de Jesus. Vós sois deuses, capazes de fazer o que eu fiz e ainda coisas maiores. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência da prodigiosa faculdade que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. A sementinha está lá, mas tem que pular da cama. Não dá para fazer olhos de mercador. Tem que participar, tem que se envolver nesse negócio que é vida. Tem que participar da vida, não dá para ficar do lado, né, esperando para ver o que vai acontecer. Não, eu não vou socorrer porque alguém vai socorrer. Não, não vou parar nesse acidente porque alguém que vai vir aí atrás está mais capacitado do que eu. Isso é justificativa e falta de fé. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo. A princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Quer ver por que ela é latente? Porque ela está dentro da gente, ela é latente? Convida alguém para ir fazer um trabalho. Campanha do quilo, fazer uma visita à Casa dos Pobres de São Vicente de Paulo, aí no qualquer lugar, fazer uma ação positiva. E a pessoa, rapaz, segunda-feira eu não posso. E terça? Pois é, terça-feira eu tenho dentista lá com a Valéria. Quarta é reunião mediúnica no centro. Quinta, e aí você insiste e ele fala assim, eu vou para me ver livre desse cara. E aí ele vai. Chega lá, ele gosta. Porque essa vontade é latente, porque ele não experimentou, ele não viu. Ele não sabe o que é trabalhar em prol do outro, colocar o eu em segundo plano. Ele nunca colocou o eu em segundo plano. Nós estamos educando as nossas crianças, principalmente nas últimas décadas, pro ego, pro eu. Por isso que eles batem nos professores. Por isso que eles matam os professores. Porque é a primeira vez na vida dele que ele está tendo limite. É a primeira vez que ele ouviu uma palavra que ele desconhecia. Não. Eu li uma vez Herculano Pires, ele diz assim, nós precisamos nesse momento de pais maus. Não de amigos, de tios. Pais maus, aquele que você no final do dia ele olha para você e fala assim, eu te odeio, porque você não deixou eu ir no Rock in Rio. Eu te odeio porque meus amigos foram todos na balada ontem e você não deixou eu ir. E aí no final, fechando o capítulo e fechando a palestra, lá no finalzinho do item 12, ele diz assim, eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Ah, que lindo! Olha, ele aplica um passo e a pessoa fica tão bem. Aprenda a aplicar. Entenda porque não pode ser de outro jeito. Porque cada um é um, tem que ser de outro jeito. Se não está dando certo assim, muda a técnica, estude, vá aos livros. Se a pessoa levou a água para casa e não sentiu nada ao tomar durante uma semana uma garrafa de 1,5 litro de água, vejam como você está magnetizando essa água. Essa água era para ter mantido essa pessoa em alta durante essa semana. Será que nós estamos amando aquela pessoa? Será que nós estamos colocando no colo aquela pessoa na hora de aplicar o passe? Será que nós estamos
pensando no nosso filho, na nossa esposa, no nosso pai, na nossa mãe, quando eu estou tratando daquela pessoa. Eu convidei o meu amigo espiritual, o mentor espiritual e o amigo espiritual daquela pessoa que vai receber para participarem. Eu dei um tempo entre um passe e outro. Eu respirei corretamente. Isso tudo faz parte do estudo, do entendimento. Eu aplico 10 passes e saio da casa destruído. Olha, cansado. Está aplicando errado. Ninguém na ação do bem pode se cansar, se exaurir, se prejudicar. Há um tempo atrás, uma pessoa me disse: o nosso bazar é uma beleza. E eu não estou falando dos bazares do Laje, tá? Deixar claro. Lá no nosso bazar, que é no centro da cidade, as pessoas vão lá e sentam, e conversam, e pedem passe. E a gente atende as pessoas no bazar. Eu, para não falar, né? Segurei. E olha, é tanto trabalho naquele bazar. Vender roupa, atender, não é nada. Trabalho que é feito e no final do dia a gente sai de lá quebrado. Você sabe que eu moro perto do bazar. Mas do bazar, Ângela, até em casa eu me arrasto no final do dia. De tão cansada que eu me sinto. Fechem o bazar. Fechem rápido o bazar. Que ninguém fazendo a coisa certa, do jeito certo, com a finalidade correta, pode se arrastar até em casa. O espírito não se cansa. E ele consegue se sobrepor. Ele consegue refazer as energias físicas. O passe é um processo de transição, você se envolve na psicosfera dessa pessoa e você compartilha dos mesmos fluidos com essa pessoa. E se você transmite e trabalha fluidos bons, isso passa por você, refazendo as suas energias, restituindo as forças. Você está no trabalho do bem. Tem que ter fé que ali do lado tem alguém colocando a mão sobre as minhas mãos, me orientando. Trabalhe ali o esplênico, não, trabalhe mais o frontal, não, trabalhe mais o coronário, não, laríngeo, trabalhe ali o genésico. Sabe, tem que se deixar levar pelo bem. Que Jesus possa nos abençoar mais uma vez, mais um dia. E lá no final do livro, dizem que o senador Públio Lentulus sai escondido de casa e vai à beira do lago porque sabia que Jesus estaria lá. Encontra com o mestre e lhe diz da sua necessidade. O filho estava entre a vida e a morte em casa. Mas naquele momento, quando Jesus chama ele a rever os seus valores, a reformar os seus paradigmas, ele pensa: quem é esse homem para falar assim comigo? Eu sou um senador de Roma. Naquele momento, o senador Públio Lentulus entra num estado de transe, desperta daí alguns minutos, Jesus já tinha ido. Ele retorna para casa e ao chegar em casa o filho estava recuperado. O soldado diz a Jesus: meu funcionário, meu direto,
meu serviçal está doente. E Jesus se levanta e fala, vamos lá. Fala, não, o senhor não precisa ir. Dê a ordem aos seus, eu tenho certeza que ele vai se curar. Isso é fé. E a gente tem tanto exemplo. Como eu volto todos os dias, de bom grado aos estudos, como eu falo de espiritismo todos os dias para ver se um pouco dessa fé cresce em mim. Uma boa noite para vocês.